Tem uma frase que muita gente repete, e talvez você já tenha falado isso. Eu não sei o que fazer da minha vida. E normalmente, quando alguém fala isso, parece que a pessoa está completamente perdida, sem ideia, sem direção, sem nenhum caminho. Mas na maioria das vezes eu te digo que não é isso. Porque quando você começa a conversar com essa pessoa, ela não está totalmente perdida. Ela está dividida. Uma parte dela quer uma coisa, outra parte quer outra. Ela pensa em mudar de carreira, mas tem medo de perder o que já construiu. Ela pensa em aceitar uma nova oportunidade, mas não sabe se é o momento. Ela pensa em sair, mas não sabe se vai se arrepender depois. Então, o problema não é que você não sabe o que fazer. O problema é que você sabe, mas não consegue escolher. Isso é muito diferente. Porque quando você não sabe, você começa a buscar. Mas quando você sabe e não escolhe, você trava. E aí começa aquele ciclo. Você pensa mais, pesquisa mais, conversa com mais gente, busca mais certeza. E mesmo assim, continua no mesmo lugar. Talvez você esteja vivendo algo assim agora. Você acorda, vai trabalhar, faz as suas coisas. Mas, no fundo, tem uma decisão ali te acompanhando o tempo todo. Às vezes é mudar de área, às vezes é pedir demissão, às vezes é aceitar uma proposta nova, às vezes é começar algo novo, empreender. E isso fica rodando ali na tua cabeça. Você está almoçando e pensa nisso, está dirigindo, pensa nisso, está tentando descansar e isso volta. E quanto mais o tempo passa, mais isso começa a pensar. Porque você sente que está parado. E não porque você não faz nada, mas porque sabe que tem algo importante que você ainda não decidiu. E tem um erro muito comum nesse momento. Você começa a achar que precisa de mais clareza, que precisa pensar melhor, que precisa analisar mais, que precisa esperar o momento certo. Só que isso vira uma grande armadilha, porque você entra no modo de espera. Você continua no mesmo lugar onde você está. Só que você não está mais totalmente ali. Você não decide sair, mas também não consegue se comprometer de verdade. Você não começa algo novo, mas também já não está mais satisfeito contigo. E aí você fica ali no meio do caminho. Nem avança e nem volta. Só permanece. E isso cansa. E eu te digo, decidir cansa, mas não decidir cansa muito mais. Eu já vivi momentos assim. Momento que por fora parecia que estava tudo normal, tudo bem. Mas por dentro tinha uma decisão não tomada me acompanhando o tempo todo. E o mais difícil não era não saber, era saber e não conseguir escolher. Porque quando você escolhe, você abre mão, você assume risco, sai do controle. E isso, claro que pesa. Então, você tenta ganhar tempo, pensa mais, espera mais, adia mais um pouco. Só que a decisão não desaparece. Ela continua ali. E quanto mais você adia, mais ela começa a ocupar espaço aqui na tua cabeça, na tua energia, na tua disposição, na tua motivação, na sua tensão. E aí chega um ponto que você percebe que não decidir já virou uma decisão. Porque enquanto você não escolhe, a vida vai escolhendo por você. O tempo passa, as oportunidades mudam, o contexto muda. E você continua tentando ter certeza. Mas decisão importante não vem com certeza. Vem com escolhas que você faz. E talvez o ponto mais importante aqui seja: você não está travado porque não sabe o que fazer. Você está travado porque não quer lidar com o que vem depois da decisão. Com o risco, com a dúvida, com a responsabilidade. E tudo bem. Isso é humano. Mas continuar adiando isso só prolonga o desconforto. Então, talvez a pergunta não seja o que eu devo fazer da minha vida. Talvez a pergunta seja o que eu já sei, mas estou evitando escolher. Porque normalmente é aqui que está o próximo passo. Se isso fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e me conta aqui nos comentários. Você sente que está perdido ou está dividido?